E, gente, agora, dando continuidade a esse módulo, iremos calcular a variação da entalpia de uma reação química utilizando a lei de Hess. German Henry Hess foi um médico e químico suíço que em 1840, bem no início do século XIX, enunciou a chamada lei de Hess, uma das coisas mais clássicas da termoquímica. A lei de Hess diz que a variação da entalpia de uma reação química depende apenas dos estados iniciais e final, não importando o caminho da reação. Isso a gente já sabe há muito tempo, porque a gente já sabe que entalpia é uma função de estado. O que significa falar que a entalpia, como qualquer grandeza termodinâmica, entalpia, energia interna, energia livre de Gibbs, entropia, são funções de estado. Significa que elas não dependem do mecanismo da transformação, da reação. Elas dependem apenas dos estados inicial e final. Então, vamos supor que eu estou querendo calcular a variação da entalpia da reação em que A é convertido em D. Eu posso calcular o ΔH dessa reação sem fazer a reação experimentalmente. Eu posso dispor das variações das entalpias de outras reações e, com isso, calcular o ΔH da reação desejada. Então, se eu tiver as variações das entalpias das reações em que A se transforma em B, da outra em que B se transforma em C, da outra em que C se transforma em D, eu posso somar essas variações das entalpias e calcular a variação da entalpia da reação que eu quero. Então, eu quero calcular o ΔH dessa reação em que A é convertida em D. Então, eu posso dizer que o ΔH dessa reação vai ser a soma das variações de entalpia dessas reações. Então, vai ser ΔH, vai ser a soma de ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Você não imagina, gente, a utilidade que tem a lei de Hess para a termoquímica. Eu posso calcular o ΔH de uma reação que experimentalmente é difícil de ocorrer a partir das variações de entalpia determinadas experimentalmente de outras reações. Então, eu posso te dizer que no século XIX foram conhecidas variações de entalpia de milhões de reações químicas utilizando a lei de Hess. Eu posso saber qual é a energia liberada sobre a forma de calor ou absorvida por uma reação sem ter que experimentalmente processar essa reação. Então, é uma grande utilidade e a lei de Hess se baseia no fato de que a entalpia é sim uma grandeza de estado. Vamos então agora testar a aplicação da lei de Hess para o cálculo da variação da entalpia de uma reação química. Vamos considerar a questão do IME 2018, uma questão discursiva. Olha bem, a reforma com vapor d'água a temperaturas altas é um método industrial para a produção de hidrogênio a partir do metano. Calcule a entalpia de reação desse processo. Olha os dados. Os dados são, primeiro, entalpias de combustão do grafite, do hidrogênio e do metano.
a entalpia de combustão do hidrogênio é formando água líquida. E a entalpia de combustão do metano é formando água líquida. Uma informação importante. E um outro dado é uma reação entre monóxido de carbono e hidrogênio, produzindo grafite e água com a variação da entalpia. Então, para que eu resolva essa questão, será preciso, inicialmente, equacionar todas essas informações, quer dizer, escrever as equações das reações de combustão do grafite, do hidrogênio e do metano, e depois considerar ainda a equação 2, como veremos a seguir. Primeiro vamos escrever a equação da reação que se quer. Quer calcular a variação da entalpia da reação entre o metano e o vapor d'água. Então diríamos que essa equação fica assim: metano reage com vapor d'água e é uma reação para produzir hidrogênio e o outro produto é o monóxido de carbono. Balanceando, aqui eu vou colocar então 3 mols de hidrogênio, 1 mol de carbono, aí a equação fica balanceada. Então vai ser 1 mol de metano reage com 1 mol de vapor d'água, produzindo 3 mols de hidrogênio mais 1 mol de monóxido de carbono. Eu quero a variação da entalpia dessa reação. Então agora eu vou equacionar os dados fornecidos. E os dados fornecidos são as entalpias de combustão. Então vamos lá, o primeiro dado: combustão do carbono grafite. Então vai ser carbono grafite reage com oxigênio, produzindo gás carbônico, e a variação da entalpia é menos 394 kJ por mol. O outro dado é a entalpia de combustão do hidrogênio. Não vou colocar número aqui não. Entalpia de combustão do hidrogênio, mas fala na questão que é formação de água líquida. E a variação de entalpia é menos 286 kJ por mol. O outro dado fornecido é a combustão do metano, que também ocorre com formação de água líquida. Produz gás carbônico e ainda produz água líquida. Balanceando 2 mols de água líquida, e aqui vai ser 2 mols de oxigênio. E a variação da entalpia é menos 890 kJ por mol. Então, eu equacionei esses 3 dados aqui. E eu vou considerar a reação 2, que diz que monóxido de carbono reage com hidrogênio, produzindo carbono grafite, e ainda produz a água, e essa água aqui é uma água gasosa, e a variação de entalpia padrão é menos 131 kJ por mol. Veja, gente, que se eu preciso, veja só, de uma equação em que tem 1
um mol de metano como reagente, eu vou utilizar as outras equações. Então, veja só, eu preciso de um mol de metano como reagente. Em qual dessas eu tenho metano? Na terceira. Então, essa equação eu vou repetir porque tem metano como reagente. Então, vou repetir. Metano reage com 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico, mais 2 mols de água. E estou repetindo, então a variação de entalpia continua igual a menos 890 kJ por mol. Eu preciso, veja só, de 1 mol de água gasosa como reagente. A única reação que tem água gasosa é a última, é essa daqui. E ela tem água gasosa como produto. Então será necessário eu inverter essa quarta reação. Então eu vou ter água gasosa mais carbono grafite, eu estou invertendo a equação, produzindo monóxido de carbono mais gás hidrogênio. E a variação de entalpia vai ser mais 131 kJ, porque eu inverti a equação a quilojoule por mol. Eu inverti a equação. Então tá, eu preciso de 3 mols de hidrogênio enquanto produto. E aqui já apareceu 1 mol de hidrogênio enquanto produto. Então faltam 2 mols de hidrogênio enquanto produto. A outra equação que tem hidrogênio, essa segunda aqui, mas ele está como reagente. Então eu vou pegar essa equação, inverter e multiplicar por 2. Então eu vou ter, veja, 3 mol. Não, eu vou multiplicar por 2. Então, vai ser 2 mols de água líquida se transformam em 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio. Veja que eu inverti, então o ΔH agora ele vai ser positivo. E agora eu ainda vou multiplicar por 2. Então vai ser 286 vezes 2. Então, nesse caso, vai ser igual a 572 quilojoule. Veja que na equação que eu quero, não aparece carbono grafite. E o carbono grafite apareceu na segunda como reagente. Então, eu vou ter que utilizar essa primeira reação invertida para que eu possa eliminar o carbono grafite. Então, vai ser CO2 gasoso, invertendo, produzindo carbono grafite e ainda produz oxigênio. Se eu invertir a equação, a variação de entalpia, ela vai ser mais 394 kJ por mol. Veja só que então eu posso agora aplicar a lei de Hess. A consequência da lei de Hess é que as equações termoquímicas podem ser somadas, divididas, multiplicadas, invertidas, como fossem equações matemáticas. Então, agora eu vou somar essas equações
E meu objetivo é encontrar, veja só, aquela equação desejada. Posso cortar carbono grafite reagente com carbono grafite produto. Posso cortar gás carbônico produto com gás carbônico reagente. Posso cortar 2 mols de oxigênio reagente com 2 mols de oxigênio produto. Posso cortar 2 mols de água líquida reagente com 2 mols de água líquida produto. E é só. Então agora vai ser metano, veja, que reage com 1 mol de vapor d'água, veja, produzindo, veja que aqui tem 2 mols de hidrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio e ainda produz, veja só, 1 mol de monóxido de carbono. E se eu somar todos esses valores, veja só, menos 890, mais 131, mais 572, mais 394, a variação de entalpia desse processo vai ser 207 kJ por mol, representando, portanto, uma reação endotérmica, uma reação que absorve calor. Mas se a gente lembrar, através da segunda lei da termodinâmica, veja só que essa reação ela consome 2 mols de gás e produz 4 mols de gás. Então, a entropia do sistema aumenta. Apesar da entropia das vizinhanças diminuir, ela pode ser espontânea, mas em temperaturas mais elevadas. Mas valeu o exemplo de como calcular a variação da entalpia de uma reação utilizando lei de Hess.